Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássio, você está no canal do Carteira Verde e no vídeo de hoje é um videozinho aqui muito interessante. Eu vou mostrar para vocês na prática como que vocês fazem para consultar os maiores fundos imobiliários de shopping center. Então eu vou entrar aqui no site do Investidor 10, que é um site que eu uso bastante aqui para fazer vários tipos de consultas e mostrar para vocês aqui como que vocês conseguem filtrar, ranquear aqui os maiores fundos imobiliários de shopping center e também analisar esses fundos imobiliários para entender aí se eles são interessantes ou não para sua carteira de investimento. E lembrando, obviamente, que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Esse vídeo ele tem uma função didática aqui de mostrar para vocês como que vocês fazem para consultar esses fundos imobiliários, como que vocês fazem ali para analisar eles, um geralzão no fundo imobiliário aqui para entender se de fato ele é um fundo interessante para você investir ou não. Então, não é uma recomendação de investimento, ele tem fins didáticos aqui esse vídeo. E antes de mais nada, vocês já sabem, né? Não custa nada deixar o like aqui no vídeo, é só clicar no joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que isso ajuda muito a gente aqui que produz conteúdo para o YouTube, e ativar também o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Toda vez que sair vídeo novo, você vai receber uma notificação, o que é muito melhor do que você ficar recebendo aí notificação de aplicativo de compra, né? Porque eu sei que você recebe, e eu sei que você fica comprando coisa aí que não deve por causa dessas notificações. Então, já desativa essas notificações de aplicativo aí, meu filho. Para de gastar dinheiro com idiotice aí, entendeu? Para de gastar dinheiro com besterol aí. Então vamos lá, eu tô aqui no site do Investidor 10, tá? O Investidor 10 é um site que eu uso bastante para fazer consultas, não só de fundos imobiliários, mas de ações também, de investimentos internacionais. É um site muito interessante aqui. Se você ainda não acessou, eu vou deixar o link na descrição também. Lembrando que o Investidor 10 não está patrocinando esse vídeo aqui, entendeu? Por mais que eu gostaria que estivesse. Então vamos trocar umas ideias aí, Investidor 10. Mas de fato é um site muito interessante, tem muita informação aqui que ajuda muito, me ajuda muito no meu dia a dia aqui como investidor, como consultor financeiro também. Nas minhas consultorias eu uso muito o site do Investidor 10, pode te ajudar bastante também, tá bom? Então aqui é essa carinha inicial do site. O que que você tem que fazer, tá? Para encontrar ali os maiores fundos imobiliários de shopping center. Aqui nessa barra inicial você vai clicar em FIIs. FIIs aí, para quem não sabe, são fundos imobiliários, é a abreviação ali de fundos imobiliários. Então, você clicando aqui em fundos imobiliários, você vai ter uma parte aqui de ranking de FIIs, tá? E aí vai ter FIIs de maiores dividendos, maior valor patrimonial, maior liquidez, maior PVP, vai ter vários tipos de ranking aqui. O que você vai escolher aqui são FIIs de maiores valor patrimonial. Você clicou aqui, ele já vai te direcionar para uma outra página, e aqui ele vai ter um campo ranking valor patrimonial, segmentos e alguns filtros aqui. O que a gente quer aqui hoje é o maior valor patrimonial, tá? E aí aqui em segmentos você vai escolher shopping barra varejo, tá? Que a gente vai encontrar aqui os fundos imobiliários de shopping center. E aí quando você seleciona aqui shoppings varejo, na coluna patrimônio líquido, ele já vai te dar ali, ranqueado do maior para o menor, os FIIs, os fundos imobiliários com maior patrimônio líquido. E se você clicar aqui na setinha, por exemplo, você vai filtrar do menor para o maior, que vai ser aqui o FVPQ11, tem um patrimônio líquido de 535,97 milhões, mas o que a gente está querendo aqui hoje são os maiores, tá? Pra gente entender um pouquinho deles. E aí você vai clicar na setinha aqui de novo e você vai conseguir filtrar aqui do maior para o menor. E os três maiores fundos imobiliários que a gente tem hoje de shopping center, o primeiro deles, muito famoso, é o XPML11. Ele tem um patrimônio líquido hoje de 4,40 bilhões. O segundo maior fundo imobiliário de shopping hoje, ranqueando aqui pelo patrimônio líquido, é o VISC11, o VISC11. Ele tem um patrimônio aqui de 3,67 bilhões. E o HGBS11, que tem aqui um patrimônio líquido de 2,90 bilhões. Então são esses aqui que a gente vai trabalhar hoje, tá? Esses são os três maiores fundos imobiliários de shopping, considerando aqui o valor de patrimônio líquido deles, tá ok? E aqui, se você for para baixo, você vai ter mais fundos imobiliários de shopping ali. Inclusive tem um fundo imobiliário bastante conhecido também, aí um queridinho também dos investidores, que é o MAL11. Ele está aqui nesse ranking, ele aparece aqui em quinta posição.
ele tem um patrimônio líquido de 1,55 bilhão, mas o que a gente vai olhar hoje é realmente os 3 maiores, senão o vídeo vai ficar muito extenso aqui, tá? E qual que é a ideia aqui, né? Pra gente investir, pra gente aplicar o nosso dinheiro, pra gente considerar fundos imobiliários para nossa carteira, a gente tem que considerar fundos imobiliários interessantes, que tenham bons números, boas métricas aqui, né? Uma das características principais, na minha opinião, para você aplicar, que você tem que considerar ali, antes de fazer qualquer tipo de investimento em fundos imobiliários, é justamente o patrimônio líquido. De fundos, eu gosto de aplicar ali em fundos grandes, tá? Fundos que tem ali um patrimônio líquido superior a 1 bilhão de reais, tá? De acordo com o ranking aqui do Investidor 10, fundos imobiliários acima de 1 bilhão de patrimônio líquido não são muitos, né? A gente tem aqui 6 fundos imobiliários acima de 1 bilhão, considerando apenas, obviamente, aqui de shopping center. Então, beleza, você encontrou aqui quais são os maiores fundos imobiliários. Considerando aqui o patrimônio líquido deles, você vai clicar aqui no fundo que você quer ter mais informação ali, que no caso é o XPML11. E aqui você vai ter várias informações do fundo imobiliário que você está ali pesquisando, que você está procurando ali, né? Ou que você clicou ali baseado no ranking que você fez ali inicialmente. Então, o fundo XPML11, ele tem uma cotação hoje esse vídeo está sendo gravado no dia 28 de maio, tá? Então, a cotação dele hoje é de R$ 114,72. Ele tem um dividend yield dos últimos 12 meses aqui de 9,13%, é um dividend yield bastante interessante, tá? Em termos de dividend yield, que eu sempre estou olhando aqui, são fundos imobiliários em torno de 7 a 8%, então ele já está superando aqui as expectativas. Então 9,13% é um dividend yield bastante interessante, ele tem um PVP aqui de 1,04. Lembrando que o PVP aqui é uma métrica que a gente usa para entender se o fundo imobiliário está caro ou não. Se ele tiver R$ 1,00 aqui, ele vai estar no preço justo dele. Abaixo disso, é um fundo imobiliário descontado, ou seja, ele está barato ali. E no caso aqui do XPML11, ele tem um PVP aqui de 1,04, ou seja, está um pouquinho acima do valor justo dele, mas não é algo exorbitante, tá? É algo ali que está em torno ali de um número interessante ainda. Ele tem uma liquidez diária aqui de 15,04 milhões e teve uma variação aqui nos últimos 12 meses de 23,98%, ou seja, subiu bastante o valor da cotação dele. Quem tinha em carteira aí nos últimos 12 meses teve um aumento interessante ali dessa cota ali do fundo imobiliário XPML11. E aqui você vai descendo no site, como eu falei, tem muita informação. Você vai ter o preço das cotas aqui no histórico delas. Você vai descendo mais, você vai ter o número de cotas hoje, 39,76 milhões. O site do Investidor 10, ele vai te mostrando por grupos, né? Então aqui é um grupo de informações sobre o valor patrimonial, aqui informações características do fundo. Então você vai ter aqui o segmento, que é shoppings e varejo, taxa de administração, número de cotistas, ele tem mais de 400 mil cotistas, ou seja, é um fundo bem grande mesmo. É um fundo de tijolo, obviamente, né? A gente está falando de um fundo aqui de shopping center. E aqui você vai ter várias informações para você ali entender um pouquinho mais desse fundo imobiliário. E a gente chega numa parte também bastante interessante aqui, que foi as distribuições que eles tiveram nos últimos 12 meses, tá? E considerando os valores que foram distribuídos para os investidores ali na forma de dividendos, no último mês foi 92 centavos, acumulado de 3 meses R$ 2,73, nos últimos 6 meses R$ 5,45 e nos últimos 12 meses R$ 10,48. Ou seja, se você tinha uma cota aqui, pelo menos uma cota do XPML11, no último ano você recebeu no acumulado do ano, por uma cota só que você tinha, R$ 10,48. Aí você consegue fazer muito mais contas aqui, considerando se você multiplicar a quantidade de cotas que você vai ter desse fundo também. E aí descendo mais aqui também, você vai ter um histórico aqui de 5 anos, né, com relação ao dividend yield. Então você consegue ali entender um pouquinho na linha do tempo, desde de junho aqui de 19, qual que era o percentual de dividend yield nos últimos 5 anos. Descendo mais um pouquinho aqui, você vai ter o mesmo gráfico aqui, só que agora mostrando em valores reais, né? Quanto que esse fundo aqui, ele pagou em termos reais ali, quanto que caiu na conta do investidor nos últimos 5 anos também. Então no gráfico de cima, você vai ter ali o dividend yield e embaixo aqui em termos reais ali, quanto que caiu na conta do investidor. Aqui em janeiro de 24 ele pagou 92 centavos. E considerando o último mês aqui, no mês de maio, ele pagou também os mesmos 92 centavos. E se você olhar lá em janeiro de 2019, ele pagou 88 centavos aqui. Ou seja, é um fundo que mantém ali uma média interessante. Ele tem alguns altos e baixos, e aí a gente precisaria entender um pouco mais a fundo aqui cada período. E essa queda, né, que a gente teve aqui dos FIIs em 2020
justamente por causa da pandemia, é muito justificado, porque houve ali o fechamento das lojas, houve o fechamento dos shoppings ali, então, de fato, ali já era previsto que a gente teria uma queda aqui, mas como a gente consegue ver nos períodos seguintes, houve uma recuperação bastante interessante aqui do XPML11. Aqui embaixo você vai ter as datas de pagamento, lembrando, né, o que é Datacom e o que é data de pagamento. Data de pagamento é a data que está pagando, é o dinheiro que está entrando na sua conta ali, é o dia que ele está distribuindo o dividendo. E a Datacom é a data que você precisa estar com essa cota dentro da sua carteira de investimento. Então, se você tiver com essa cota aqui do XPML11 até o dia 17/5, no dia 24/5 você vai receber o rendimento que ele está pagando. E no último mês aqui em maio ele pagou 92 centavos. E é como eu falei, pessoal, tem muita informação, tem muita coisa interessante para a gente olhar aqui. E o último ponto aqui que eu quero mostrar para vocês é a lista de imóveis, tá? Você vai ver que é um fundo imobiliário bastante diversificado, ele está presente aqui praticamente em 8 estados aqui do Brasil. Em São Paulo, onde ele tem maior atuação, ele tem 8 ativos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro 3, Bahia 2 e mais alguns estados ali com 1 ativo. Então está bastante diversificado, é um fundo imobiliário bastante interessante. E agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a página que eu estava e dar uma olhada também no VISC11, tá? O VISC11 aqui, ele tem uma cotação hoje de R$121, ele tem um dividend yield aqui de 9,37%, também é um fundo imobiliário de shopping na casa ali dos 9% de dividend yield, bastante interessante. Ele está com um preço descontado hoje, ele está com PVP aqui de 0,95 e teve uma variação bastante interessante também nos últimos 12 meses de 15,97%. E aí as informações que a gente vai ter aqui vão ser as mesmas ali com relação ao XPML11, né? É um fundo aqui que tem mais de 340 mil cotistas, ele tem mais de 28 milhões de cotas emitidas, valor patrimonial, vai ter muita informação aqui interessante. O último rendimento dele aqui foi de R$1 que ele pagou no último mês. Descendo aqui na parte de distribuições que ele teve, no último mês R$1, nos últimos 3 meses aqui ele vem pagando R$1 nos últimos 3 meses, então você vai ter R$3 ali acumulado, nos últimos 6 meses R$5 e nos últimos 12 meses aqui R$11,36, ou seja, você tinha a cota aqui do VISC11 nos últimos 12 meses, no acumulado do ano, você recebeu aqui R$11,36, que representa 9,37% de dividend yield. Descendo aqui você vai ter os mesmos gráficos de dividend yield, você vai ver que aqui em 2020 também teve uma queda, né, justamente por causa da pandemia ali, mas ele recuperou bem nos últimos meses, ali, nos últimos anos. Descendo mais um pouquinho aqui você tem o gráfico de dividendos em termos reais aqui, as datas que você precisa ter a cota com você para receber esses dividendos ali na sua conta. Então, por exemplo, no último mês, você precisava ter a cota desse fundo imobiliário no dia 30/4 para receber o pagamento no dia 15/5. Então, vamos supor que caiu o seu salário ali no dia 30, no último dia do mês ali, que foi dia 30 de abril. Você correu lá e investiu parte daquilo que você está ganhando ali, parte da sua renda. Você conseguiu comprar ali dentro do dia 30/4. No próximo mês, no dia 15 de maio, você vai receber. Se porventura ali passou 1 ou 2 dias ali do que você recebeu e você não conseguiu investir no mesmo dia, você vai acabar recebendo só em junho. E vocês podem ver na prática aquilo que eu falo, né? A primeira coisa que você tem que fazer na hora que cai o seu salário é investir já. Você só vai ganhar. Imagina que você tenha investido, comprado várias cotas aqui do fundo imobiliário VISC11, no mês seguinte, daqui 15 dias, você já está recebendo aluguel aí na sua conta, meu filho. Para de ficar enrolando. Caiu o salário, já investe aí, entendeu? As brusinhas você compra depois. Primeiro você investe. É 20% ali na lata, ali comprando fundo imobiliário, entendeu? Vai na minha. Descendo mais um pouquinho, vamos para a parte lá agora da distribuição dele de imóveis, tá? É um fundo imobiliário que está presente aqui praticamente em 15 estados do Brasil. Obviamente que alguns estados aqui ele vai ter apenas um imóvel ali, mas ele é um fundo imobiliário que está em bastante regiões, né? Rio de Janeiro ele atua mais forte com 7 ativos, São Paulo 6, Ceará 3, Paraná 2 e os demais estados aqui ele tem um ativo distribuído. Ou seja, é um fundo imobiliário muito interessante aqui. E vamos para o último fundo imobiliário aqui que eu tinha comentado com vocês, que é o HGBS11. Então, o HGBS11 ele tem uma cotação de R$218, um fundo imobiliário carinho ali, né? Mas vamos entender se de fato ele justifica o preço dele, tá? Ele tem pagado um dividend yield bastante interessante também, de 9,84%. Ele está inclusive com preço descontado. Se a gente for considerar o preço real dele, ele está abaixo ali do que ele realmente vale. Ele tem um PVP hoje de 0,96 e nos últimos 12 meses também uma variação bastante interessante aqui de 15,26%. Aqui a gente vai ver mais informações do fundo imobiliário. Então é um fundo imobiliário de shopping, tem uma taxa de administração de 0,60% ao ano, tem mais de 100 mil cotistas. O último rendimento que ele pagou foi 1,75, um valor patrimonial de 2,90 bilhões, mais de 12 milhões aqui de cotas emitidas. E aqui uma parte interessante também do Investidor 10
ele faz a comparação, né, do segmento. Então ele pega aqui o fundo imobiliário que a gente está analisando aqui, e ele faz uma comparação aqui com a média dos fundos imobiliários do mesmo segmento, né? Que no caso aqui vai ser de tijolo e shopping center. Vocês podem ver aqui que em termos de valor patrimonial, ele está acima da média, mas se você pegar aqui, por exemplo, o dividend yield, a média aqui que a gente vai ter nesse segmento é de 6,73%. Esse fundo imobiliário, que é o HGBS 11, ele tem um dividend yield de 9,84%, ou seja, está muito acima da média. A gente considerar também o valor patrimonial, que é um fundo grande, né? A gente está filtrando aqui fundos grandes. Na média desse segmento, o valor patrimonial aqui vai ser de 680 milhões e é um fundo aqui de 2,90 bilhões de valor patrimonial, ou seja, é mais um dado interessante que a gente tem aqui, comparando aqui com a média do mercado. E aí você vai ter as distribuições nos últimos 12 meses, então se você teve uma cota dele no último ano, aqui você recebeu R$ 21,45, você vai ter os mesmos gráficos aqui, vocês podem ver que em 2020 também queda aqui do fundo imobiliário, depois recuperação. Em termos reais também a mesma coisa, ele reflete, né, o gráfico de cima no gráfico de baixo, e aqui as datas de pagamento, né? Então, um pouco parecido com o último fundo imobiliário, se você tinha ele aí no dia 30 de abril, no dia 15 de maio você recebeu uma cota aqui também. Então, cai o dinheiro na conta, já investe, não fica enrolando não, hein? E olhando um pouquinho da distribuição dos ativos aqui, ele está presente em 6 estados, tá? Com maior atuação aqui em São Paulo, ele tem 14 ativos aqui em São Paulo, e nos demais estados aqui, Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, um ativo apenas em cada um deles, mas no total aqui, ele está distribuído em 6 estados diferentes, praticamente 20 ativos aqui dentro do território nacional. Então é isso, pessoal, eu quis mostrar para vocês no vídeo de hoje como que vocês podem fazer para encontrar ali os maiores fundos imobiliários de shopping center, tá? Então a gente entrou aqui nos 3 maiores, considerando ali o valor patrimonial deles, mas aqui vocês conseguem brincar bastante, dá para fazer outros filtros, dá para procurar outros rankings aqui também, dá para fazer muita coisa dentro do site do Investidor 10, tem muita informação, tem informação muito interessante aqui. Mas para você que está começando a investir, que já é um norte do que você deveria estar analisando, do que você deveria estar olhando antes de comprar uma cota de um fundo imobiliário, para depois continuar ali analisando, né, continuar acompanhando esse fundo imobiliário e continuar investindo nele, comprando mais cotas, né? Porque o que vai fazer você alcançar a sua liberdade financeira ali, a sua aposentadoria antecipada, vai ser quanto mais cotas você tiver ali, mais rápido você alcança. Então, entendendo onde você está investindo e acompanhando ali os dados, o fundo imobiliário que você está comprando, você pode fazer aqui por esse site que vai ser bastante útil para vocês. E se você tem dúvidas ali de como investir em fundos imobiliários ou em ações, você quer criar uma carteira de investimento e não sabe por onde começar, a gente tem a nossa consultoria financeira. Acesse o nosso site, é carteiraverde.com.br. Você vai encontrar um pouquinho mais dos nossos serviços lá. Na parte inferior do site vai ter um formulário, você preenche, manda aqui pra gente. A gente vai entrar em contato com você de volta para agendar aqui uma sessão de diagnóstico e fazer um levantamento da sua vida financeira e entender ali como que a gente pode te ajudar. Seja organizando a sua vida financeira, planejando para você sair das dívidas, se você tem dívidas, realizar os seus sonhos ou mesmo começar a investir e começar a aplicar aqui em fundos imobiliários para que você tenha uma renda extra ali, uma renda passiva fruto dos fundos imobiliários. Me segue lá no Instagram também, é @carteiraverde, o mesmo @ do YouTube. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, hein? Não custa nada, é só deixar o like. Tô te ensinando a investir aqui de graça, não custa nada você deixar esse like aí, meu filho. E até o próximo vídeo.